E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje, nesse dia da proclamação da República, justamente a nossa linda República Brasileira, a nossa República Positivista, a nossa República Liberal, não é? A nossa República Igualitária, tá ok? Essa, justamente. É uma espécie de história-origem, mas em homenagem aos feriados, como a gente faz aqui, né? Um dia importante, a gente costuma sempre comentar, né, no canal Historizado. Se inscreve no canal, dá seu like, porque nós vamos ver justamente a proclamação da República. Bem, para a gente poder entender a proclamação da República, a gente tem que entender que o Brasil ele ficou independente com o Império. Ele era um império absolutista, com Dom Pedro I, que deixou para o seu filho Pedrinho, né, que vai se tornar o Pedro II. Nesse período teve a regência, aí veio Pedro II, que estudou para ser imperador, foi um grande imperador, até conhecido como rei filósofo dos trópicos, ou imperador dos trópicos, assim ele era conhecido na Europa, né? Teve um grande desenvolvimento da administração no segundo reinado, mas para o fim dessa administração, né, Pedro já estava muito velho, e a princesa regente, a Isabel, ela não tinha tanta governabilidade, nesse caso, né? Ela se casa com o Conde de, um francês, e o Brasil começa, e ela começa a se aproximar mais da França, que está industrializada também, e menos da Inglaterra. E o Brasil, durante o segundo reinado, tinha uma relação com a Inglaterra muito próxima. Dom Pedro II tinha uma relação muito próxima. Então isso afasta um pouco a Inglaterra, fragiliza a família real um pouco também, tá ok? Mas o grande motivo da queda do Império Brasileiro foi justamente um tripé, né? Podemos imaginar assim, você tem um tripé e a coroa brasileira. O que mantinha essa coroa brasileira, galera, era a Igreja Católica, que era a religião oficial, os latifundiários cafeicultores e a mão de obra escrava, e o exército, que se fortaleceu na Guerra do Paraguai, que foi uma das grandes guerras, uma das maiores guerras que a gente participou externa, que foi a Guerra do Paraguai. O que acabou acontecendo é que Dom Pedro II não cumpriu com o exército. Ele não pagou a indenização às viúvas e a coroa começou a cair. Olha só. Então o exército tira o apoio. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca, líder do exército, era amigo pessoal de Dom Pedro II, ele começa a tirar apoio e ter atritos com Pedro, porque ele não pagou as viúvas, não pagou os mutilados de guerra. E havia prometido dar alforria aos negros que participassem da guerra. E não deu alforria, eles continuaram escravos. Então isso tirou, o exército tirou o apoio desse tripé, o exército tira o apoio. Segundo a igreja, veio uma ordem do Vaticano dizendo que a Igreja Católica estava cortando relações com a maçonaria e não queria mais ninguém da igreja dentro da maçonaria. Pedro I era maçom, mas Pedro II não era maçom e não se dava tão bem assim com a maçonaria no Brasil. Então Pedro II vigiou a Igreja Católica e não permitiu mais maçons na igreja. Ora, a maior parte da igreja tinha bispos, cardeais, padres que eram maçons, compreenderam? Então a Igreja Católica tira o apoio de Pedro também. E as igrejas, a religião tem forte influência na política. Vocês veem hoje a bancada evangélica no Brasil, os movimentos católicos na rua, compreenderam? Os atritos. Então a política e a religião são coisas que se separaram lá no Iluminismo, na Revolução Francesa, mas ainda caminham um pouco junto. Então eles tiram esse apoio também e começam a falar mal de Pedro e de Isabel dentro das igrejas. Aí o povo começa a ficar com raiva dos administradores. Mas por fim, foram os latifundiários cafeicultores, que era a base da riqueza do Brasil, a exportação do café e a entrada do dinheiro, que foi o golpe final para Pedro. Porque veio o processo de abolição de escravatura, né? A Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico negreiro, a sexagenário, libertar escravo com 60 anos, né? O ventre livre, que o negro que nascia a partir daquela data era livre, mas acabava continuando na fazenda. Eram leis que nasceu até aquele ditado, leis para inglês ver, isso e para inglês ver, não faz de conta. Mas chegou em 1888, a princesa regente não teve mais saída, era muita pressão, e ela querendo inovar o Brasil, uma mão de obra assalariada,
ela querendo trazer uma industrialização, porque o Brasil passava por um surto industrial, ela assinou a Lei Áurea. Então, de um dia para o outro, os fazendeiros perderam aqueles lotes de escravos que valiam dinheiro. É um prejuízo. De um dia para o outro, eles não tinham mais aquele dinheiro. E os escravos não trabalhavam. Já tinha uma certa substituição da mão de obra imigrante, principalmente italiana e alemã nas fazendas. Mas o aborrecimento dos latifundiários foi tão grande, e o racismo, que eles expulsaram os negros de suas fazendas. Compreenderam? E aí, nesse momento, os latifundiários tiraram o apoio em relação a Pedro. Então, a nossa coroa não tinha mais seu tripé e ela vai cair. Nesse momento, muitos fazendeiros de São Paulo, né, que São Paulo era o grande centro de cafeicultura, havia montado o Partido Republicano Paulista, já vinham gostando das ideias republicanas que havia se espalhado desde o Iluminismo. E nesse momento, o Exército, com o Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha uma visão positivista, ou seja, uma visão mais científica, uma visão de que família real é coisa ultrapassada, né, e que deveria ter uma administração mais republicana. Nesse momento, o Exército e os latifundiários, eles terão que, exemplo, quase que uma união, não é bem uma união acordada, mas uma união de interesses. E aí, em 15 de novembro, né, de 1889, então observe como a abolição da escravatura no Brasil foi traumática politicamente, porque em 1888 veio a abolição, em 1889 a proclamação da República, né? Próxima noite de 15 de novembro de 1889, né, o Marechal Deodoro da Fonseca pegou e colocou a família real brasileira para fugir do Brasil, mandou eles embora, ou mataria todo mundo. Eles embarcam então nesse momento para a França, tá ok? De primeiro momento. E aí o Brasil dormiu monarquia e acordou a república. O Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república. Nós tivemos as transformações das bandeiras, inclusive vocês podem ver aí, né, na nossa história Origens, né, a origem da bandeira brasileira, a gente fala sobre isso, até tem outro vídeo sobre isso. E nesse momento o Marechal Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil. Nasce a República Brasileira com os ideais positivistas, por isso vai ser escolhida a frase ordem e progresso, que era um lema do positivismo. Você precisa ter ordem para ter progresso, ou seja, mecanicamente tudo tem que estar perfeito para você progredir. Essa seria a ideia. E o Marechal Deodoro da Fonseca tinha como vice-presidente o Marechal Floriano, o vice-presidente o Marechal Floriano Peixoto. O Deodoro da Fonseca toma atitudes como liberdade religiosa, porque só podia o catolicismo, tá ok? Liberdade religiosa, permite o casamento, tá, no civil, no cartório, porque só a Igreja Católica casava. Parece uma bobagem, mas isso gerava problemas, compreendeu? Muitos homens se casavam, homens ricos se casavam em vários lugares, cacheiros viajantes se casavam em vários lugares, porque se casava só na igreja, a igreja não tinha uma preocupação de correr o documento. Com o casamento civil no cartório, tá entendendo? Você sabia que o cara era casado em outro lugar e aquela era a família dele. Se ele morresse, ela herdava e a outra família ficava sem nada. Por fim, isso dava uma confusão danada, como outros feitos. Mas como ele subiu, ali ele teve um governo provisório. Em 1891, nós tivemos nossa primeira Constituição, tá ok? Republicana. Já era a nossa terceira Constituição. Duas eram do Império, que foi a Constituição de 1823, que Dom Pedro I não aceitou, que era muito liberal. Dom Pedro I criou a Constituição de 1824, absolutista, e aí a nossa terceira Constituição, ela é a Constituição Republicana, em 1891. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca passa a ter ali naquele momento um governo constitucional. Ali permitiu, né, o voto só para homens maiores de idade com bens, né? Mas ela falava que era sufrágio universal. Quem podia votar? Homens maiores de idade com bens. Mas mulheres não votavam, padres não votavam, mendigos não votavam, analfabetos não votavam, e diz eles que era uma democracia. Mas tudo bem, esse é um grande problema da Constituição de 1891. Né? E aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, sempre acostumado a mandar muito, ele não conseguia se dar bem com o Congresso. Ele não conseguia se dar bem mais ali com os paulistas que estavam no Congresso.
E aí ele é ameaçado pela Marinha, porque quem dá o golpe é o Exército. Olha que interessante. O Exército e a Marinha não era essa ideia de Ministério da Defesa ou Forças Armadas. Elas lutavam juntas, mas era duas instituições separadas. E a Marinha ainda era muito monarquista. Então a Marinha, ela não queria a volta do rei, não era isso, mas ela tinha muitas raízes monarquistas. E ela pede a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente. Ele ainda havia chamado o poeta Rui Barbosa para ser o ministro da Economia, né? Nesse caso o ministro da Fazenda, assim era chamado, né? E ele infelizmente usa-se de um plano econômico não muito positivo. Ele queria industrializar o Brasil era agrícola, ele vai emprestar dinheiro para abrir empresas, vão abrir empresas fantasmas, muitos empresários e muitos latifundiários vão abrir empresas fantasmas e gastar o dinheiro do governo, a empresa não existiu. Tá entendendo? Isso existe desde o início da nossa república, empresa fantasma, laranja, essas coisas que vocês conhecem hoje. E ele emite muito papel moeda para poder gerar o consumo dos produtos industrializados. Isso gerou inflação. Então a economia ficou ruim no início da república. Então a Marinha brasileira ameaça bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital. O Marechal Deodoro da Fonseca renuncia. O que acontece? Sobe o vice Floriano Peixoto. O Brasil já começou a ser governado por vices, como é uma tradição nossa, já desde o princípio. Mas o Marechal Floriano Peixoto foi diferente. Ele foi apelidado pela imprensa de Marechal de Ferro. Por quê? Porque todos os movimentos que surgiram contra a República e todos os movimentos que quiseram de volta a monarquia, ele sufocou com o exército com extrema violência. E a economia começou a melhorar um pouco. Tá? Ele vai derrotar a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul com muita violência. E aí vem de novo a segunda revolta da Armada, que era a Marinha ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital, para Floriano Peixoto ele também renunciar. Tá? A primeira revolta da Armada é com o Marechal Deodoro da Fonseca e a segunda revolta da Armada é com o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, que aí eles ameaçam bombardear, mas Floriano Peixoto não dá moleza não. Floriano Peixoto vai lutar contra a Marinha, vai comprar navios. A Marinha ela é derrotada e nesse momento a Marinha sendo derrotada está associada ao Exército e ao governo brasileiro, e o Floriano Peixoto cumpre a promessa passando o governo nesse momento para os civis. Então no primeiro momento a nossa república ela foi uma ditadura, foi um golpe de Estado com uma ditadura militar para sufocar quem quisesse a monarquia de volta, ou quem era contra a República. Ao acertar tudo isso, o Marechal de Ferro Floriano Peixoto passa para os civis e o primeiro presidente civil será Prudente de Moraes, tá ok? Prudente de Moraes, um cafeicultor, né, paulista, e começa a famosa República Oligárquica, ou a chamada República Café com Leite, como vocês conheceram. Se gostaram, dá seu like aí, se inscreve no canal hoje nesse feriado de 15 de novembro, tá ok? Divirta-se bastante, curta bastante, saiba por que existe esse feriado, queira ou não queira uma proclamação da República, e hoje nós somos essa República bonita, essa democracia bonita, não resta dúvida, mesmo com todos os problemas que nós enfrentamos. Vamos para frente que nós vamos superar tudo, porque o nosso país é uma potência e sempre será. Não resta dúvida, tá ok? Se gostaram, dá seu like, se inscreva no canal, porque agora vocês já ficaram historizados. Um abraço!